Graça e paz, amados. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Sou Lucimeire, vou trazer uma mensagem bíblica para edificação da sua fé em nome de Jesus. Hoje a mensagem que eu vou trazer para... Deixa eu arrumar minha cadeira, mas um pouco longe. Hoje a mensagem que eu vou trazer para vocês foi uma sugestão do meu esposo Reginaldo. Ele falou para mim: Lu, fala alguma coisa de José. E a gente gosta muito da história de José. A história de José é muito edificante, né? Porque foi uma pessoa assim que tinha tudo. Tiraram tudo dele e depois ele foi abençoado por uma outra nação. Lógico que foi um propósito de Deus mesmo, né? Para ele trazer de volta os irmãos e poder ter a misericórdia e mostrar o perdão, como o perdão é bonito na vida da gente, né? Como a gente tem que ser breve em perdoar. Então eu vou ler um versículo aqui da história de José, mas eu vou ler um versículo só mesmo para ter uma referência, tá? Para a gente falar do que aconteceu aqui nessa época com José, mas depois eu vou contar uma breve história dessa passagem da vida dele, tá? Então tá em Gênesis, a história de José acontece em Gênesis, no capítulo 39, versículo 1, José na casa de Potifar, tá? José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, olha, Potifar não era daquele povo, ele não idolatrava o nosso Deus, tá? Mas ele viu que Deus era com ele. Quando Deus quer mostrar, Deus mostra para a pessoa, para quem ele quiser. Potifar viu que o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha que coisa mais linda, né? José prosperou Potifar. E eu sempre comento assim que uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta, que a gente sente, é fazer o outro brilhar. Geralmente a gente quer a gente brilhar, né? E José fez Potifar brilhar. José fez Potifar ser um homem grande, ser um homem próspero. Tudo que ele colocava na casa, tudo que ele colocava a mão, tudo que era dele, José fez ele prosperar. Ele era um escravo de Potifar. Então é difícil você fazer o outro brilhar. Geralmente você quer você brilhar. E José não tinha isso com ele. Ele se fez feliz por fazer o Potifar, que não era nada dele, não tinha, a não ser dono mesmo dele. E escravo não tinha renda, a não ser os aposentos. E ele fez Potifar ser um homem grande, ser um homem próspero dentro do Egito. A história de José era filho de Jacó. Hoje é dia 30/4, hoje tá meio friozinho aqui. Tá gostoso o tempo. Eu não gosto muito de frio não, mas tá gostoso o tempo. Então, a história de José acontece na época assim, dos patriarcas, né? Então, a gente tem assim, o povo hebreu. O povo hebreu foi um dos povos da antiguidade, que habitava na região de Canaã, que atualmente é conhecida como a Palestina, tá? E a história dos patriarcas é marcada por 3 períodos. O primeiro período dos patriarcas vem com Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, que é o pai das 12 tribos, de José também, né? Depois da época de Abraão, a segunda fase patriarcal vem com os juízes, que começa com que fizeram coisa boa, fizeram coisas más, aí saía um juiz, entrava outro, começava bem, depois ia mal, começava a fazer idolatria a outros deuses, aí saía um juiz. Então essa época de juiz foi uma época longa dentro da história. Ela começou com Otoniel, veio com Eude, veio com Sangar, Débora foi uma juíza, Gideão, Jair, Sansão, Eli, Samuel. Não são só esses, teve 13 juízes, foram 13. E depois que acabou os juízes, veio a monarquia. A monarquia começa com Esaú,
depois foi com Davi, né, o nosso rei Davi, né, que a gente tem aí Jesus, né, que veio da tribo de Davi, né, da tribo de Judá, né, que Davi era da tribo de Judá, e depois veio com Salomão, depois as tribos foram divididas, né, o reino norte, o reino sul dividiu, tá? Então José é do período dos patriarcas, era filho de Jacó, então Jacó toma posse da primogenitude, sabendo que Esaú ia se levantar contra ele, porque a primogenitude era de Esaú. Então, ele sabendo disso, sabendo que assim que o pai dele morresse, Isaac morresse, ele ia se levantar contra ele, o que ele fez? Ele foi embora daquela casa, daquela região, e ele foi para a casa de Labão, que era irmão de Rebeca, que era mãe de Jacó. Labão também era pai de Lia e de Raquel. Jacó amava Raquel. Quando Jacó conheceu Raquel, ele se apaixonou. Ele amava Raquel, amava. Mas Labão o enganou, fez ele trabalhar 7 anos, jurou que ia dar a filha Raquel, que ele tanto amava, e naquela noite de núpcias, vamos dizer assim, dele, ele embebedou Jacó, foi aquela coisa toda, e mandou Lia no lugar de Raquel. Quando ele acorda, ele tá lá com Lia, né? A irmã mais velha de Raquel. E para Lia, Labão dá uma serva para ela, que seria a Zilpa. Depois de mais 7 anos de trabalho, porque lógico que Jacó reclamou, olha, eu trabalhei 7 anos e você me deu Lia. Mas o meu desejo é por Raquel, ele já tinha deixado isso bem claro, né? Então ele trabalhou mais 7 anos, então foi aquela coisa, você não enganou seu pai, então agora você foi enganado. Então ficou aquela coisa meio que, parece que quitou então a dívida, né? Então depois ele trabalhou mais 7 anos para Labão e a sua filha Raquel, e ele foi dada a Jacó. E para Raquel, ele deu uma serva chamada Bila. É importante saber dessas servas, Zilpa e Bila, porque elas também tiveram filhos com Jacó. Elas também tiveram filhos. Lia teve o primogênito, que era a filha que ele não queria, a filha mais velha. Ela teve o primogênito. De Lia veio Rubem, veio Simeão, veio Levi, veio Judá, veio Issacar, Zebulon, e a única filha, que era Diná, veio dela. E com a sua serva Zilpa, ela teve Gade e Azer. E com a serva de Raquel, Bila, nasceu Dan e Naphtali. E já na velhice, Raquel já achava que era até estéril, porque ela não engravidava, né? Ele teve 2 filhos, que a Raquel era a que ele mais amava. E ela deu 2 filhos para ele, que foi José e Benjamim. Todos os filhos, todos os filhos de Jacó, eles eram netos de Isaac, que era pai de Jacó e de Esaú, com Rebeca. Eles tinham como bisavô Abraão e Sara, né? Que foi filho que Abraão e Sara teve Ismael, primeiramente, que vem aí, que é o pai dos ismaelitas. Depois ele teve Isaac, né? Ele teve Ismael e Isaac. E nós somos de Isaac, né? Nós somos descendência de Isaac, o filho da promessa da carne de Raquel, de Sara com Abraão. E depois os ismaelitas, que teve as 12 princesas, 12 príncipes, cresceu essa nação toda aí. Mas a da promessa era Isaac. E Raquel sempre foi a mais amada de Jacó. Quando Benjamim nasce, ela morre no parto. Ela morre no parto de Benjamim. E José é o protegido entre os seus filhos. O José era o mais próximo, era o mais obediente. Às vezes a gente pensa assim, você tem um favorito, tal, ou não, você tem favorito. A gente não tem filho favorito ou coisa assim. O filho é filho, pronto, e acabou. É igual o pai, quando olha pra gente. São todos filhos. Ele olha pra gente e vê um vaso, vê outro vaso, vê outro vaso. Mas tem sempre aquele que não é que é favorito, mas tem aquele que se faz mais presente, que é mais obediente, que é mais próximo do pai, que enfim acaba estando mais próximo, conversa mais. E esse filho era José, ele era obediente. Então ele fazia ser o mais aceitável. Não é porque surgiu do nada isso. As atitudes dele faziam com que Jacó
tivesse um olhar diferente para ele, até porque os outros filhos, eles eram desobedientes. Eles eram homens desobedientes. Então Jacó tinha trabalho com os outros filhos por causa da desobediência. O filho mais velho, Rubem, ele trouxe vergonha para todo o acampamento de Jacó, porque ele ficou com uma de suas servas, a Bila. Então, por ela ia ser dele quando ele morresse. Só que ele tomou ela quando Jacó ainda estava vivo. Então foi uma vergonha, ele envergonhou Jacó com aquilo, e por isso ele perdeu o dobro da herança que ele tinha. E quando Jacó chega na cidade de Siquém, eles estavam peregrinando, né? Quando ele chega na cidade de Siquém, que é a terra de Canaã também, ele chegou, ele estava bem, estava tudo bem. Ele comprou tenda com Amor, pai de Siquém, que era um dos grandes ali da cidade. E Siquém, quando conhece Diná, que era um rapaz, que ele conhece Diná, ele se encanta por ela, ele se encontra por ela e ele toma ela para si e possui ela. E assim, ele humilhou perante a sua família, perante Jacó. E Amor, pai de Siquém, ele vai conversar com Jacó. Depois do feito do filho, ele vai conversar com Jacó, pois o filho queria ficar com Diná. Eles estavam tentando fazer um acordo, eles estavam tentando se entender. Porque embora o filho Siquém tivesse tomado Diná, eles estavam bem, ele gostava de Diná, ele não aprontou com Diná e falou agora não te quero mais. Não, ele continuava apaixonado por Diná, ele queria ficar com Diná. Ele queria ficar. Então, ele estava tentando fazer um acordo assim. Então, você pode, então, vir conhecer as mulheres do meu acampamento. E os nossos homens podem conhecer também as mulheres do seu acampamento. Só que quando eles estavam ali tentando entender, tentando fazer um acordo, os filhos estavam vindo do campo e ouviram o que aconteceu. E o que aconteceu com Diná. E eles ficaram muito irados, e falaram que não podia acontecer isso. Apenas no caso, só podia acontecer essa troca de você pode conhecer nossas mulheres e a gente pode conhecer de vocês, se os homens da casa aí de Siquém, da casa de Ramã, de Siquém, se eles fossem circuncidados, só assim. Pois a marca dos hebreus, a marca que eles tinham de ser hebreus, era a circuncisão. Entendeu? Era a circuncisão. E Amor e Siquém aceita a proposta. Você vê que eles não estavam tendo resistência, embora o estrago estava feito, na verdade, né? Tinha feito aí um estrago. Eles estavam tentando consertar aquilo. E estava dando certo. Tudo bem, você pode circuncisar os homens da nossa casa, a gente aceita. Porque, enfim, Amor, ele estava querendo paz. E ele sabia que o filho estava apaixonado por Diná. Então não tinha mais razão de ser, já tinha acontecido tudo, né? E aí eles foram circuncidados. Só que no terceiro dia da circuncisão é o dia que essa cirurgia, vamos dizer assim, porque eu acho que nem é uma cirurgia, né? Na hora, assim, imagina uma pessoa com mais idade fazer, porque geralmente faz em criança, né? Eles fizeram todos os homens dali. No terceiro dia da circuncisão, é o dia que a cirurgia, não vou dizer cirurgia, é o dia que a circuncisão, ela tá mais dolorida, então os homens estão mais fracos, eles não conseguem lutar, eles estão mais fracos, estão mais sensíveis. E Simeão e Davi tramam, olha com a cabeça deles, invadem a cidade, que também é Siquém, mataram todos os homens, mataram Amor, mataram o seu filho Siquém, que já era esposo de Diná, saquearam a cidade. Quando Jacó ficou sabendo daquilo, meu Deus, que tristeza, já estava tudo organizado, estava tudo certinho. Quando Jacó ficou sabendo, ele falou, nós vamos ser todos odiados, esse povo que está aqui em volta da gente, a gente não está aqui sozinho, tem mais gente aqui. Essa planta aqui está parecendo que tem uma pessoa aqui do meu lado. Sabe que tá muito alta, às vezes parece que, sabe assim, olha assim, parece que tá uma criança aqui, aquela impressão. Então ele falou assim, tava tudo certo aquilo, nem vocês foram lá, vocês fizeram uma coisa dessa, nós vamos ser odiados pelas nações que tá aqui em volta, eles vão voltarem contra a gente, vai matar o acampamento inteiro, eles são muitos, vamos embora daqui. Pode correr, vamos embora daqui. Foram embora, partiram dali, naquela terra ali, ó, tinha cananeus, tinha fariseus, e eles eram a minoria. Então eles partiram dali, Raquel grávida,
Raquel grávida, teve que fazer uma marcha dificultosa, estava grávida de Benjamim, José já tinha nascido. E Raquel deu à luz a Benjamim, em meio a dores terríveis, e nasce Benjamim e morre Raquel nesse parto. E Jacó não deixa de culpar os filhos, né? A gente teve que sair, teve que ir numa marcha longa, e ó, o que aconteceu? Ela estava prestes para dar à luz, a gente perdeu a vida de Raquel. E José, o mais obediente, era também o mais preferido do pai. E José teve 2 sonhos. A gente fala assim, José foi um sonhador. Ele teve 2 sonhos, apenas 2 sonhos, entendeu? Só que 2 sonhos muito significativos para ele. Então José, embora a gente fale, José é o sonhador, não, a gente podia até tirar isso assim, né? Porque só foram 2 sonhos que ele teve. Ele teve 2 sonhos que perturbaram os irmãos, a questão foi essa. Os sonhos de José perturbavam os irmãos, os 10 irmãos, né? 11 com ele e 12 em Benjamim. Então ele sonhou, o primeiro sonho dele, ele sonhou que eles estavam atando feixes, deve ser de trigo, feixes de trigo, no campo. E ele falou assim, olha, o meu feixe ficou em pé e os de vocês inclinaram perante o meu feixe. Nossa, aquilo para os irmãos ficaram irados, né? E aí o irmão falava assim, você quer dizer que nós vamos prostrar diante de você? E aí o ódio crescia, né? Eles já não gostavam de José, não era filho da mesma mãe deles, né? Tem aquela coisa também. Então, eles odiavam mesmo, né? E quando aquele o quê? Você está querendo dizer que nós vamos prostrar diante de você? Ele não estava dizendo nada, ele estava contando um sonho, porque José, no fim, a gente vê um coração puro. Ele teve um outro sonho. Olha, se o coração dele fosse um coração que já pensava assim, eles vão maquinar contra mim, ele nem tinha contado o outro sonho. E ele contou. Aí ele falou, olha, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas... Aí os irmãos já ficavam, né? 11 somos nós, né? Somos nós. 11 estrelas, eles se inclinavam perante mim. Aí crescia a raiva. Aí o ciúme dos irmãos. O que é aquilo? O que é a gente colocar no coração raiva, colocar ciúme, né? Estraga o caldo de tudo, né? Aí Jacó, numa ocasião, Jacó manda os 10 irmãos apacentar os gados, né? Porque eles eram pastores. Mandaram apacentar os gados lá em Siquém. Já tinha passado algum tempo que eles tinham saído de Siquém. Benjamim já era rapazinho, José já era mais moço também. Então eles foram apacentar o gado lá em Siquém. E Jacó chama José para ir ver o que estava acontecendo lá com os irmãos. Você vê que ele não confiava nos filhos. Ele não confiava nos 10 filhos, que eram bem mais velhos que José. Tanto que ele fala, José, vai lá. Eles estavam em Hebrom. José, vai lá em Siquém, vê o que está acontecendo lá com seus irmãos e me traz notícia deles, porque eles foram para lá. Ele não confiava, traz notícia. Então José sai de Hebrom e vai até Siquém. Mais ou menos aí, uns 70 quilômetros, teve que andar. Quando ele chega em Siquém, ele não encontrou os irmãos, não encontrou ninguém, os irmãos não estavam. Ó, desobediência, eles eram para estar lá em Siquém. O pai mandou, vai lá apacentar em Siquém. Quando José chegar lá, eles já não estavam em Siquém, eles eram realmente pessoas rebeldes, desobedientes. Eles eram desobedientes. Não encontrou ninguém, não encontrou nenhum dos seus irmãos. Aí o homem que andava por ali, perguntou para José, viu que ele estava meio que errante, meio que perdido, perguntou para José, que você está andando aqui errante por aqui, né? E aí José falou, estou procurando meus irmãos, eles deveriam estar aqui apacentando o gado do meu pai, eles deveriam estar aqui. Aí o homem fala, olha, eu vi os seus irmãos aqui e eles foram para Dotã. Então José vai para Dotã, que era mais uns 30 quilômetros. E aí de longe, quando José estava chegando em Dotã, de longe os irmãos viram José. E onde eles estavam, eles começaram a conspirar contra ele, Vamos jogar José numa cisterna e falar para o nosso pai que ele foi atacado por uma fera e ele morreu. E assim que José chegou onde eles estavam, eles arrancaram a túnica, porque José tinha ganhado uma túnica que ele não tirava, uma túnica colorida, uma túnica bonita, que o pai mandou fazer para José, e só para José. Então isso também essa bendita túnica também era um motivo de ciúme. Eles tiraram essa túnica de José assim que ele jogou José numa cisterna vazia, jogou lá.
jogou na cisterna vazia. E de longe vinha uma caravana, que ali era passagem mesmo de caravana de pessoas que passavam ali, que ia para o Egito negociar mercadoria. Estava passando uma caravana lá de ismaelita. Lá de Gileade vinha. E vinha com camelo, vinha com mirra, vinha com bálsamo, canela, vinha com essas coisas para negociar, que eles iam negociar no Egito. O Egito tinha interesse nesses produtos. Eles tinham interesse nesses produtos. Então Judá falou assim, olha, vamos vender José para os ismaelitas. E os irmãos concordaram, porque Rubem, quando José foi jogado lá na cisterna, Rubem saiu de perto e foi a tratar de achar uma corda para tirar o irmão de lá. Rubem falou, olha, o sangue dele vai matar nosso pai. Vai matar nosso pai, vamos tirar ele daí. Quando Rubem chega, eles já tinham vendido José para os ismaelitas. Eles já tinham vendido José. Eles tiraram José da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Gente, Jacó tinha posse. Eles não precisavam daquilo. E os irmãos pegaram a túnica, mataram um bode, mataram um animal, sujaram aquela túnica toda de sangue, foram para Hebrom e falaram para o pai Jacó, que encontraram aquela túnica toda suja de sangue, e Jacó reconhece que a túnica era de José. Jacó rasgou sua veste, jogou pó pelo corpo, lamentou muito pelo filho, dias e dias. E o pessoal do acampamento, que também já eram bastante, eles tentaram consolar Jacó, mas Jacó não queria ser consolado. Ele não queria ser consolado. Agora, pensa vocês, eu fico assim, meu Deus, você ser vendido por irmãos, por isso que fala assim que José é um tipo Cristo, né? Porque ele foi quieto, ele não falou nada, ele podia se pronunciar, podia fazer um escândalo ali, eles são meus irmãos, eu sou pai de Jacó, não sei o que. Ele foi quieto, ele não falou nada. No mínimo ele pensou assim, vocês vão ter que dar conta de mim lá pro meu pai, né? Vocês vão ter que dar conta de mim pro meu pai, você vai chegar lá, eu não vou estar, mas vocês vão ter que dar conta disso, hein? Ele não falou nada. Além dele ser vendido pelos irmãos, que eram os hebreus, quem comprou foram os ismaelitas, que eram os filhos de Ismael. Então, quer dizer, o povo de Ismael era meio-irmão de Isaac, porque eles tinham o mesmo pai que era Abraão. Abraão teve com Agar Ismael e teve com Sara Isaac, que era o avô deles. Então, quer dizer assim, eles foram medidos por irmão e por um meio-irmão. Eu falo, gente, como assim? Como pode a maldade do homem alcançar limites assim? Vender um irmão, se fosse um estranho, você é vendido por um estranho, não justifica, mas irmão, dá vontade de falar assim, mano, como assim? Revolta a gente fica, como você consegue ter, como a maldade da pessoa chega a esse ponto, provoca a ira nos outros, a gente fala, isso não se faz com ninguém, que dirá com um irmão, e um irmão que gostava deles. A Bíblia não fala que José conspirava contra ele, que José falava mal deles para Jacó, não. José não falava nada. A questão é que José era um homem obediente, obedecia ao pai, estava do lado do pai, estava ajudando o pai, fazia as coisas certas, e os outros faziam tudo errado. Infelizmente, as pessoas que fazem as coisas erradas, eles acabam pegando ranço por gente que faz coisa certa. Não aceita. Fica apontando, fica querendo que ele faça as coisas erradas também. E ele não queria cair nessa, ficou sendo mal visto pelos irmãos até que venderam. Jacó. Jacó foi levado para onde? Para o Egito, uma nação idólatra. Pensa numa nação idólatra. Tão idólatra que Deus teve com eles lá na época de Moisés, né? Postou em todos os deuses dele. Idólatra, completamente idólatra. Ele foi vendido pelos ismaelitas para Potifar. Potifar era oficial de Faraó, comandante da guarda, e o Senhor era com José, lá na casa de Potifar. O Senhor, quando ele fala, eu vou te abençoar, eu sou com você, não tenha medo.
não se desespere. Se o Senhor fala, eu sou contigo, eu sou contigo. Pronto, pode levantar muralha, pode levantar o que for, eu sou contigo. Fica na fé, fica firme. Ele não vai te desamparar, ele não desamparou José. Com tudo que aconteceu que José sofreu, ele não desamparou José. E José fez Potifar prosperar muito, muito, muito. Tudo que José tocava, tudo que José colocava as mãos, prosperava. Potifar colocou tudo que ele tinha, ele confiou tudo a José, da mesma forma que Jacó confiava tudo a José. José ia assumir a progenitude, com certeza, porque os filhos não tinham condições. Os filhos não tinham condições de assumir nada. Ele ia ficar com José. E por causa... José tinha uma esposa, Potifar tinha uma esposa, né? E por causa da má fama e da maldade da mulher de Potifar, que quis aprontar para José, e não conseguiu nada o que ela queria com José, que José era um jovem forte, tinha uma estatura boa, ele era um rapaz formoso. Ela fez com que e o José não cedeu a investida dela, porque como que como que eu vou contra o meu senhor? Porque ele tinha obediência, embora Potifar fosse venerasse deuses e deuses, mas Deus, ele era obediente ao meu dono, não importa se ele é assim ou se ele é assado, para quem que ele tá, quem que ele presta as suas reverências, para quem que ele se prostra. Ele é o meu senhor, eu devo obediência a ele. Então ele não caiu na investida da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar odiou aquilo, porque ela já estava acostumada, com certeza, a ter quem ela quisesse. E isso que custou? Potifar, lógico, ela levantou um mal de José, ela mentiu. Ela falou que José tentou contra ela, que ela que não cedeu, aquela coisa toda. E Potifar teve que agir, ou ele matava José, ou José ia ficar preso. E José foi para a prisão de Faraó. E Deus era com José. Deus era com José. Você imagina, José podia ser primogênito de uma nação toda e ele estava ali preso. Você não vê José reclamando, você não lê José reclamando de nada, de nada. E na prisão, José interpreta sonho. Sonho do mordomo, do rei e do padeiro-chefe. Ele interpreta. E Faraó também, e essa interpretação desse sonho salvou a cabeça do mordomo, tá? Do mordomo rei. Porque os dois iam ser pendurados. E o sonho que José interpretou salvou a cabeça do mordomo rei. O padeiro foi enforcado. E Faraó, naquela época, também tem um sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras e das 7 espigas gordas e das 7 espigas magras. E ninguém dali daquele palácio, dos magos que tinham bastante, eles costumavam ter isso, né? Eles não conseguiam interpretar os sonhos de Faraó. Isso foi Deus mesmo que cegou, né? Não era mesmo para interpretar. E Faraó ficou sabendo que lá na prisão dele tinha um homem que tinha interpretado o sonho do mordomo e do padeiro e que tinha salvado a cabeça do mordomo de Faraó. Então ele fala, chama esse homem para cá, chama esse homem, porque o sonho que Faraó estava tendo perturbou ele muito, perturbou a alma, perturbou o espírito dele. E ele chama José para interpretar o sonho. E José, quando ouviu o sonho, ele não teve nenhuma dificuldade na interpretação, nenhuma dificuldade, porque Deus era com ele. Não teve, olha, vão ser 7 anos de fartura, seu sonho, 7 anos de fartura e 7 anos de penúria, 7 anos de seca. E José, lógico que Faraó fica mais fartura, tudo bem, mas aí a seca, como é que eles vão fazer? E José dá a solução para quando eles forem enfrentar a seca, ele dá a solução para Faraó, o que pode ser feito para a gente passar essa época de seca bem, para a gente passar, não faltar para o povo. E quando ele faz isso, Faraó coloca José como governante do Egito, porque ele viu em José sinceridade, viu em José que ele era um homem que ele podia ter medo, ele não teve medo de interpretar, ele não teve medo de falar que vai ter um tempo de penúria, vai ter um tempo que o Egito vai sofrer de seca, não vai ter o que comer.
Seu sonho é isso. Você vai ter 7 anos bom, mas vão vir 7 anos aí que de muita penúria, muito sofrimento, muita seca. O que eu faço com isso? Nós vamos guardar mantimento, nós vamos fazer cílios, nós vamos guardar isso, porque vai vir essa época, e essa época chegou. E essa época chegou. Então aí Faraó coloca José como governante, ele muda o nome de José, José passa a ser chamado de Zafenate Paneia, e ele dá uma mulher para José, que é a Azanete, e Deus era com José. Deus era com José. E ele era um homem reverenciado no Egito. As pessoas prestavam reverência para ele. Você vê, de escravo, preso, agora governante do Egito. E nos dias de seca, porque a seca veio, nos dias de seca, os seus irmãos vieram negociar com o Egito, porque era a única nação que tinha o que negociar. E só tinha o que negociar, porque José interpretou o sonho e falou o que ia acontecer e deu a solução. José reconhece os irmãos, porque os hebreus, eles eram povos semitas, né? E as roupas deles eram muito características. Era fácil você reconhecer um semita. Ainda mais no meio de faraó, de egípcios, né? Eles tinham uma roupa característica deles, sabe? Mas o irmão de José não reconhece José, porque a roupa também do faraó, aqueles trajes de faraó também camuflam um pouco a pessoa, né, tal. Eles não reconhecem José. E para eles, sinceramente, eu acho que eles pensavam, José morreu. José não vai aparecer mais, foi vendido, morreu, já vendeu, já foi para outro canto. Porque a vida de escravo é curta, tá? A vida de escravo não é longa, a vida de escravo é curta. Então, eles não estavam nem aí. Mas José reconhece os irmãos e faz um banquete para eles, Colocou eles tudo em ordem, conforme assim, do mais velho ao mais novo, até chegar a Benjamim. E José, eu estou contando panoramicamente, porque eu acho que acontece uma história, José pede para eles saírem, voltarem para a casa do pai, trazer o mais novo, porque ele queria saber se Benjamim realmente estava vivo, porque se eles fizeram isso com José, será que não fizeram pior com Benjamim, que era mais novinho ainda, mais ingênuo? Então tem toda uma história aí no meio. Mas aí ele coloca os irmãos, né, do mais velho ao mais... Fez um banquete e José se declara e fala para os irmãos, eu sou José, eu sou governador do Egito, o irmão que vocês venderam. Nossa, gente. Pensa a cara desses irmãos. Que desespero. Que tristeza no coração. Olha o que eu fiz com uma pessoa que hoje está me oferecendo um banquete. Olha o que nós fizemos. É aquela coisa, né? Nós ficamos juntos, José ficou sozinho. José foi vendido sozinho. Eles continuaram juntos, continuaram lá dentro do acampamento de Jacó. Tudo, e José ficou sozinho. E Jacó foi até o Egito. Jacó foi sabendo que José foi até o Egito ao encontro de José. Conheceu os filhos de José. José teve o filho Manassés e Efraim. Jacó adota os filhos de José para que eles tenham parte da herança em terra. Ele abençoa os filhos de José, de Efraim e de Manassés. E é engraçado, né? Assim, porque quando ele vai abençoar os filhos de Jacó, vai abençoar, ele adota os filhos de José e ele abençoa. Então tá assim, o filho de Manassés e tá Efraim, né? Então Manassés o mais velho e Efraim o mais novinho, né? Quando ele vai abençoar, colocar a mão e abençoar Manassés e Efraim, ele faz isso aqui. Ele coloca a mão de... Não lembro o que nasceu primeiro. Foi Manassés, seus filhos, Manassés e Efraim. Efraim, acho que Efraim era o mais... Eu não lembro. Efraim era o mais novo. Manassés era o mais velho. O direito da direita... seria, vou colocar a mão direita naquele que é mais velho, a mão esquerda naquele que é mais novo, né? Só que ele inverte, ele passa a bênção
para o mais novo da primogenitude, para Efraim, e a outra de Maná. Ele fez exatamente o que aconteceu com ele, entendeu? Porque ele pegou a bênção, sendo que ele não era o primogênito, ele era o segundo. E ele faz assim, e José até fala para ele, pai, o mais velho é esse. Ele fala, não, eu vou fazer assim, dessa forma, porque de Efraim vai descender uma multidão de nações. E descendeu mesmo. Então a gente tira de José histórias assim, para nossa edificação em Cristo, né? Porque José foi assim, calado também, foi uma pessoa assim com coração, com um espírito muito bom. Ele podia ter mandado os irmãos dele tudo voltar. Eu não quero nem saber de vocês me venderam, vocês nem precisava desse dinheiro, vocês me venderam. E mesmo que precisasse, não é motivo de você vender, não se vende pessoas, não se vende, que dirá um irmão. Mas a gente vê assim, o perdoar, né? O perdoar não é nada fácil. Não é nada fácil. Mas guardar o rancor destrói a alma. José foi traído, foi abandonado, foi esquecido, mas ele não guardou rancor. Em vez de focar nas injustiças que estava acontecendo na vida dele, José escolheu focar em Deus que estava abençoando dele e nas bênçãos que ele recebeu, porque ele foi livrado também. Ele foi livrado da escravidão ali com Potifar, ele foi livrado dentro daquela prisão. Aquela prisão era horrorosa. E ele foi apresentado direto ao faraó que colocou ele governante de todo o Egito. Ele perdoou seus irmãos que venderam como escravo e os tratou bem. Ele os tratou com banquete, ele negociou os grãos com os hebreus. O pai dele veio ficar com ele. Eles deram terra para eles cultivarem, principalmente porque eles eram pastores. E os egípcios não gostavam de pastores. Eu não sei porque os egípcios não gostavam, então colocaram ele numa terra boa para pasto. Ele tratou bem os irmãos dele, tratou bem. Perdoar é talvez a atitude mais difícil que a gente pode ter. Essa palavra está escrevendo para mim também. Ai, tô quase chorando aqui, menina, meu Deus do céu. Perdoar é talvez a atitude mais difícil, mas é a atitude que mais aproxima a gente de Deus. Aproxima. José viveu 110 anos. Aqui tá ficando longo o vídeo. José viveu 110 anos. O corpo dele foi embalsamado, colocaram ele num caixão no Egito. E quando Moisés saiu, Moisés levou os ossos de José, porque José falou, Deus vai levantar um homem que vai tirar a gente, porque essa terra não é nossa, o Egito não é a nossa terra é Canaã. Deus vai levantar um homem que vai tirar a gente daqui, a nossa terra não é essa. Ele falava, coloca na cabeça, a nossa terra não é essa. Deus vai levantar um homem que vai tirar a gente daqui. Quando esse homem se levantar e Deus tirar a gente daqui, nosso povo daqui, vocês façam sair daqui os meus ossos, eu não quero ficar aqui. E Moisés, quando foi levantado, Moisés vai, sabe a lógica da história, Moisés vai e tira os ossos de José do Egito. Então, as nossas lutas, ela tem prazo para começar e para terminar. O rancor causa muito sofrimento para você, para mim, para as pessoas que estão à nossa volta. Se você quer uma vida feliz, com sucesso, perdoe. Não deixe passar, não deixe o passado destruir o seu presente, destruir o seu futuro, porque a pessoa que vive com rancor, ela é uma pessoa que ela não deixa o passado acontecer e ela destrói o futuro. Lembre-se, nossos dias são breves nessa terra. Seja breve em perdoar. Seja breve em perdoar. As pessoas fazem as coisas, desencana, deixa para lá. Tem um conto de um
Engraçado, na minha igreja, toda vez que eu faço uma pregação, né, amor, eu conto um conto no final, sabe? Qualquer dia eu vou deixar um espaço aqui para o meu esposo pregar, que ele tem umas pregações excelentes, viu? O nosso irmão Reginaldo. Né, amor? Ele tá assim. Faz assim, ó. Quer aparecer aqui falando? Não. Mas ele não é tímido não, viu? Ele quando vai pregar, não sei, olha, é uma coisa impressionante. Qualquer dia eu vou deixar um espaço para trazer uma palavra para vocês, e uma palavra edificante para vocês também, tá? Eu sempre conto um conto no final do meu culto, quando eu sou chamada para pregar pelo meu pastor. A gente é da Igreja Missionária, da Igreja Batista Missionária, daqui do Ministério de Paulínia, tá? Abraços aos meus irmãos da igreja, abraço pro meu pastor Moisés, pastora Kátia. Eu vou deixar aqui também, eu sempre vou deixar aqui na descrição do vídeo o endereço da igreja, que vocês vão ser muito bem recebidos lá, eu tenho certeza disso. Todos foram e sempre serão. Então eu vou contar um conto que como é que chama? Uma pessoa muito inteligente, como é que eu falo? Uma pessoa muito inteligente, assim, mas tem um nome certo de falar. Uma pessoa de idade, muito inteligente, estava junto com o seu discípulo. Mas como que é o nome? Esqueci o nome. Como? Não, é outro nome que eu uso. Não é experiente. Sábio. Exatamente. E ele tinha um discípulo que ele estava assim conversando, discipulando e tal. E eles chegaram num lugar que era um manguezal, assim, muito difícil de passar, um lugar que era muito difícil de passar. E nesse manguezal, bem na frente dele, tinha uma senhorinha. Uma senhorinha assim que, se para eles era difícil passar por aquele manguezal, para aquela senhorinha ia ser duplamente mais difícil, ela não ia nem passar. Quando o sábio chega lá e viu que ela queria passar também por aquele caminho, ele falou assim: sobe nas minhas costas, eu vou cruzar você por esse manguezal. Quando passar por lado de lá, você sai e continua o seu caminho. E o discípulo viu aquilo, achou aquilo maravilhoso. Ai, que lindo, né? Tipo, eu vou te ajudar, né? Vou colocar nas minhas costas, né? O manguezal já é um lugar, né? Difícil de você sozinho passar, imagina. Ele colocou a senhora nas costas e com toda a dificuldade que vocês podem imaginar, ele atravessou o manguezal. Quando chegou do lado de lá do manguezal, a senhora saiu das costas dele, seguiu o caminho dela, não agradeceu, não virou para falar obrigada, nada. Seguiu o caminho dela como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse uma obrigação dele. Ele, o sábio, continuou o caminho dele. Só que o discípulo que aprendia junto, que estava aprendendo, né, com ele as coisas da vida, ficou indignado. E no primeiro dia ele falava assim: nossa, mas aquela senhora, ela foi, você ajudou, colocou ela nas costas, ela não falou nenhum obrigado para você, ela nem te agradeceu. E o sábio ouvindo aquilo. Quando chegou no terceiro dia, de novo o discípulo: você ajudou aquela senhora a atravessar o manguezal, ela não te agradeceu. Como assim? Como uma pessoa pode passar por isso? Ela não foi grata. Quando foi no terceiro dia, de novo, o Senhor atravessou aquela mulher devia ser grata e ela não te agradeceu. Aí o sábio falou para ele: olha, eu atravessei essa mulher, carreguei essa mulher um dia. Você está carregando 3. Vocês entenderam? Tem coisa que tem que deixar para lá. Passou. Não agradeceu? Foi. Eu fiz a minha parte, acabou. Não agradeceu? Tá bom. Aí é ela com as coisas dela, na mente dela. De repente à noite ela, nossa, não agradeci, né? E fica lembrando daquilo. E depois ela pede desculpa para ela, com Deus, né? Então assim, ele falou: olha, eu carreguei ela um dia. Mas você está carregando ela 3? Para de falar isso, já foi, já passou. Tem coisa que a gente tem que deixar no passado. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam ser prósperos em saúde, próspero em sabedoria, próspero em perdoar, próspero em amar, próspero em entendimento da palavra do Senhor, porque é ela que nos fortalece dia e noite, noite e dia. Reflita na palavra do nosso Deus, reflita na palavra da Bíblia, que ela está aqui, olha, é um livro, é um norte, é o nosso norte. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar no coração de vocês
e que possa edificar mais a fé de vocês no nosso Deus Altíssimo, no nosso Cristo maravilhoso, que nos trouxe a salvação e não cobrou nada de nós. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém. Vai, tá gravando.